pessoal, tudo bem? Dando continuidade hoje à aula sobre a Era Napoleônica que nós vimos no último vídeo, hoje nós vamos falar sobre as consequências, sobre os nacionalismos, sobre o Congresso de Viena que vieram após a queda de Napoleão. Bom, assim que Napoleão caiu na Europa, deu-se o Congresso de Viena, que foi o encontro das principais nações europeias, das principais potências europeias, para redesenharem, reconfigurarem o continente após a invasão e a dominação napoleônica na maioria dos países europeus. A gente tem como principais atores Áustria, Alemanha, Rússia e Prússia, querendo resgatar o antigo regime absolutista no continente depois de que Napoleão tenha tombado. Por meio então das resoluções do Congresso, o poder foi restituído aos monarcas. Nós temos o retorno dos privilégios da nobreza e do clero. Nós temos então um redesenhamento, um replanejamento do continente europeu, de modo que todos os países estivessem de volta aos seus territórios e que os poderes fossem equilibrados, para que nenhum país mais tivesse a possibilidade de dar berço a um novo Napoleão que pudesse destruir a organização, destruir os Estados nacionais europeus. É claro que também outro objetivo do Congresso de Viena era fazer com que outros movimentos sociais que tentassem incluir no território europeu fossem sufocados, de modo que não houvesse mais problemas em relação a isso nos países do continente. É claro também que nem todas as alterações que aconteceram com a Revolução Francesa e com a Era Napoleônica puderam ser destituídas, puderam ser canceladas. A gente tem aí a ascensão do capitalismo, a gente tem aí a industrialização, a gente tem aí uma nova classe social forte, que é a burguesia. Nós temos os movimentos sociais na Europa e que essas mudanças não podem ser mais suprimidas por uma simples canetada, por uma simples decisão dos monarcas absolutistas. Nós temos agora aí uma nova realidade no continente europeu e que eles vão ter que aprender a lidar com isso. Então, nesse ambiente surgem as ideias liberais, que representavam os ideais dos burgueses ali no século XVIII, século XIX, e que procuravam fazer profundas transformações, tanto na política quanto na economia. Na verdade, no plano econômico, os burgueses, os liberais, os que tinham os ideais liberais, defendiam a não intervenção do Estado, tanto na economia quanto na produção. No caso, o governo, o Estado, deveria simplesmente defender o direito à propriedade privada e defender a livre iniciativa dos indivíduos, defendendo esses pontos a partir de uma Constituição, a partir de um regimento, de uma lei que possa proteger os cidadãos nas suas iniciativas e nas suas propriedades. Agora, no campo político, eles defendiam o fim do direito divino dos reis, o fim dos privilégios da nobreza e do clero, e eles defendiam uma laicização do Estado, ou seja, que o Estado não tivesse mais vínculos com religião, seria um Estado laico, um Estado sem interferência religiosa nas suas recomendações, nas suas organizações, no seu modo de organizar a sociedade. Eles defendiam a laicização do Estado, defendiam o fim dos privilégios das classes sociais e defendiam uma Constituição que igualasse todos perante a lei. Independentemente do pensamento de cada uma das correntes liberais, eles tinham dois pensamentos em comum. Eles não defendiam igualdade social e eles queriam a participação de todas as classes sociais na política. Então, a partir desse momento, nós temos, vamos dizer assim, três grandes forças atuando na esfera política europeia. Nós temos os conservadores, que queriam manter o status quo, queriam conservar o que eles viam de bom na sociedade que já existia ao longo do tempo. Tinham os liberais, que defendiam essas ideias que eu acabei de passar, e tinham os trabalhadores, que procuravam defender, vamos dizer assim, os ideais da classe trabalhadora, da classe mais pobre. Então, dando continuidade, a gente começa a ter na Europa algumas ondas de revoltas contra
os pactos que foram feitos no Congresso de Viena. A gente começa a ter algumas revoltas nacionalistas e liberais, principalmente em países menos industrializados na Europa, e que a gente pode colocar aqui como destaque Portugal, Espanha, Grécia e o sul da Itália ali, o Reino de Nápoles, né? A gente tem as principais reivindicações da Espanha e do sul da Itália, do Reino Italiano, a criação de uma monarquia constitucional que limitasse os poderes do rei. A gente tem na Grécia ali o desejo de independência do Império Turco-Otomano. Essa independência só acontece em 1828, mas faz parte de um nascimento de uma revolução liberal, uma revolução nacionalista, né? Que é fruto lá das reivindicações contra o Congresso de Viena. E a gente tem aqui, que até faz parte da história do nosso país, que é a revolução ali liberal que acontece em Portugal, em 1821, Revolução Liberal do Porto, que é a revolução que acontece exigindo o retorno da corte que estava no Brasil, né? Então Dom João VI volta e deixa Dom Pedro I aqui no Brasil, e quando Dom João VI volta, para não perder o controle do país, eles fazem uma revolta liberal e determinam que Portugal deixe de ser uma monarquia absolutista e passe a ser uma monarquia constitucional, né? Eles delimitam o poder do rei, eles rompem com a relação Estado-Igreja, eles criam, portanto, um governo tripartido, né? Com executivo, legislativo e judiciário. A gente estudou isso um pouco mais cedo em outros vídeos, sobre a partir desse momento que a gente tem um levante no Brasil por conta da presença de Dom Pedro I, que resultaria um ano depois, em 1822, na independência do Brasil. Entretanto, a onda revolucionária mais forte aconteceu ali de 1830 a 1848 na França, sempre ela, né? Na França que acontecem sempre as grandes revoluções. E essa onda revolucionária da França de 1830 aconteceu ali no governo de Carlos X, que era um rei que tinha medidas muito absolutistas, era um rei que perseguia a imprensa, era um rei que dissolveu a Câmara dos Deputados. A França estava numa crise econômica horrível, então, por conta disso, ele é pressionado e é derrubado do trono. Até nessa época é muito bem representada por um quadro do Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, um quadro muito famoso e que, com uma inspiração romântica, né, conota ali, né, na verdade, o espírito da revolução social que acontecia na França naquela época. Então, com a queda de Carlos X, né, com o apoio da burguesia, a burguesia apoia, junto com a população, com os trabalhadores, apoia a queda de Carlos X, quem assume é Luís Filipe I. E esse rei, Luís Filipe I, está totalmente aliado com os interesses da alta burguesia. Então, assim que ele assume o poder, ele derruba os levantes populares, derruba os movimentos populares e permanece com seu governo alinhado aos interesses da alta burguesia. Então, cada vez mais, a gente está vendo um poder que foge das mãos dos absolutistas, dos monarcas, dos grandes monarcas, e começa a transferir-se para a mão da burguesia, né, da alta burguesia, dos burgueses, um governo mais liberal. Então essas ondas revolucionárias que aconteciam na França se espalharam para vários países na Europa, né, como Romênia, Grécia, estados italianos, estados alemães, e começaram a surgir levantes populares contra as posições dos governantes nos estados. Essa onda revolucionária recebeu o nome de Primavera dos Povos. Primavera porque faz referência àquela estação, né? A estação da primavera, que é uma estação de florescimento, de renascimento, após a dureza, o rigorismo, o frio do inverno. Então representava exatamente isso, né? O renascimento da população, o nascimento de uma nova ideia de Estado, de governo, de sociedade, após a dureza, após o frio do antigo regime das monarquias absolutistas. A gente percebe, analisando os eventos, de que um dos principais motivos
para essa onda de revolução popular, de revolta popular, se dá pela classe mais pobre, classe média baixa, a burguesia industrial, os operários, por conta da carestia que eles viviam, porque naquela época aconteceu uma crise de superprodução. Então, os produtos começaram a ficar estocados, sem ter para onde vender. Por conta disso, as indústrias começaram a não ter mais como trabalhar, demitiram os funcionários, e por conta de uma dificuldade de compra de artigos para alimentação e tudo mais, começou a haver uma forte crise na sociedade. Várias pessoas reclamando porque não tinham mais condições de vida e começaram a lutar por melhores condições na sociedade em que viviam. Esse cenário começou a fazer com que a população começasse a se revoltar contra os seus monarcas, né? Então acontece durante o governo de Luís Filipe I um encontro entre membros da sociedade que ofereciam grandes banquetes públicos para debaterem essas ideias, né? E um ministro do rei Luís Filipe vai lá e acaba com aquele banquete, ataca os revolucionários que se encontravam para debater as ideias. E por conta disso o rei é duramente reprimido, ele é deposto e é proclamada a Segunda República Francesa. Alguns meses depois acontece em voto direto a eleição de Luís Napoleão Bonaparte. Ele era sobrinho de Napoleão e ele se torna ali presidente da França. Acontece que o seu governo era apoiado por liberais, socialistas, democratas, e ele buscava fazer um governo de coalizão, né? Um governo em que tinha o apoio dessas classes diferentes, desses grupos diferentes, para conseguir levar a França para frente. Acontece que, no meio do caminho, os socialistas e a classe proletária começou a se unir para fazer com que as suas pautas avançassem, para fazer com que eles mudassem a sociedade conforme que eles queriam. A classe burguesa, né, os liberais, percebem esse movimento, se unem e derrubam, destroem esse levante popular, esse levante socialista. Acontece aí um derramamento de sangue enorme, mais ou menos 4.500 pessoas morrem, e esse levante socialista, esse levante proletário, ele é sufocado na França. Com o fim, então, do mandato de Luís Napoleão, ele resolve dar um golpe e ele se torna um monarca novamente. Ele institui um consulado, ele se torna o cônsul da França e por meio de plebiscito ele se torna o monarca da França novamente até 1870. Então, continuando com o nosso assunto, antes do século XIX as pessoas costumavam se organizar, ter aquele sentimento de proximidade, de pertencimento, a partir do lugar onde eles nasciam e a partir da comunidade próxima, a comunidade que cercava eles, aquele bairro, aquele feudo, né? Aquela micro-região em que eles estavam inseridos. A partir dos ideais nacionalistas, começam a surgir as ideias de organizar esses grupos de pessoas através de 3 grandes pilares em comuns, que são a língua, a cultura em comum e a história em comum que aquele grupo de indivíduos tem. A partir desses 3 pilares, eles começam a criar o conceito de Estado-nação. Então, aquelas regiões, micro-regiões que estavam divididas, procuravam se reunir em torno de uma unidade, em torno de algo que todos pudessem olhar para o outro, olhar para o vizinho e ter aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de que estamos todos juntos nesse mesmo grupo, nesse mesmo barco, que é o Estado-nação. A gente pode colocar aqui 2 grandes processos europeus de unificação, que são os processos da Itália e da Alemanha. Esses 2 processos a gente não consegue entender fora do contexto das micro-regiões, dos estados-nação, que na verdade foram formados pela junção de várias regiões diferentes, que tinham organizações diferentes, que tinham reis diferentes, reinados diferentes, sob uma única bandeira, para que assim fossem formados os estados que nós conhecemos hoje como Itália e Alemanha. Então nós temos, na unificação da Península Italiana, antes da unificação nós tínhamos a região da Península, né, a Grande Bota, era dividida em vários pequenos reinos. Os reinos do norte da Península
eram mais industrializados e estavam submetidos ao Império Austríaco. Os reinos do sul eram menos industrializados e estavam submetidos à dinastia francesa dos Bourbon. Além desses dois grupos de controle, no norte e no sul, nós temos os estados papais, que eram regiões controladas, regiões que tinham como líder político o Papa, o líder supremo da Igreja Católica. E ali do lado dos estados dominados pelo Império Austríaco, nós temos o reino de Piemonte e Sardenha. Esse reino era autônomo e era administrado pela Casa de Savoia, pela dinastia de Savoia, pelo reino de Savoia. Então, no começo do século XIX, alguns grupos de sociedades secretas procuravam se reunir para discutir a unificação da Península Italiana. Alguns grupos de veteranos de guerras napoleônicas, outros que se reuniam sob a bandeira de ideais políticos diferentes, até que nós temos um grupo chamado Jovem Itália. Ele se destacou como um movimento que procurava implantar um regime republicano e que tinha como um líder Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi. Em 1848, o reino lombardo-veneziense se rebelou contra a dominação austríaca e recebeu o apoio dos reinos do sul da Itália e do reino do Piemonte e Sardenha, que era aquele reino independente lá no norte. Eles foram derrotados, só que 10 anos depois, o conde de Cavour, que era o primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha, se uniu às tropas dos territórios do norte da Itália e conseguiram derrotar as tropas austríacas. Isso fez com que diversos reinos, diversos estados se reunissem sob o seu comando e conseguissem, de certa forma, unificar aqueles estados sob a bandeira do reino de Piemonte e Sardenha. Esses ideais eram muito compartilhados por um jornal italiano, Il Risorgimento. Então, todo esse ideal de unificação italiana depois foi batizado com o nome de Risorgimento, por conta desse jornal da época que veiculava os ideais desse grupo. Nessa mesma época, Giuseppe Garibaldi, junto com seu grupo, eram os conhecidos como Camisas Vermelhas, conseguiram libertar o reino das Duas Sicílias, que era o reino do sul, do domínio dos Bourbon, que era a dinastia francesa. Por conta disso, as pessoas até achavam que ele iria fundar um estado próprio, iria participar ali do governo daquele próprio reino, mas ele decide entregar o reino das Duas Sicílias, os reinos do sul, nas mãos do conde de Cavour e do rei Vítor Emanuel II, do reino de Piemonte e Sardenha, porque ele acreditava que o rei, junto com o conde nesse reinado, tinham mais força para conseguir resistir a ataques dos franceses que poderiam, de alguma forma, querer restabelecer o domínio sobre o território. Então, a partir daí, surge a monarquia liberal, que dá início ao Estado italiano. Até hoje, lá em Roma, tem uma construção que é dedicada ao rei Vítor Emanuel, né? Essa construção lá, uma construção prédio enorme, na frente tem um pilar com uma estátua do rei Vítor Emanuel, responsável pela unificação da Itália, ali logo em Roma, logo na capital ali. Roma foi escolhida desde a unificação como a capital do Estado italiano. Então a única que não estava satisfeita com o Instituto era a igreja, né? Que ela tinha perdido todos os territórios dela naquela região da Península Itálica e ela permaneceu em estado de guerra com o governo italiano até 1929, quando ela assinou um tratado de Latrão entre Pio XI e Benito Mussolini. Então esse tratado de Latrão dá à igreja o que nós conhecemos hoje como Cidade do Vaticano, um estado, uma região de domínio político da Igreja Católica sob a chefia do Papa, que não está submetida ao governo italiano. Então agora falando sobre a unificação da Alemanha, nós temos ali aquela região onde hoje é a Alemanha, também dividida, assim como a Itália, em vários reinos separados, né? Então após o Congresso de Viena, nós temos ali a fundação da Confederação Germânica,
em que a Prússia e a Áustria eram os principais reinos dominantes, as potências dominantes naquela região, e elas disputavam a hegemonia, o controle da influência sobre as outras os micro-reinos, as micro-regiões, as micro-nações. Acontece que a Prússia começa a fazer acordos com a maioria desses pequenos reinos para criar uma região aduaneira, ou seja, uma região com poucas tarifas, baixas tarifas de impostos, favorecendo a produção industrial e o comércio entre esses reinos, essas regiões, desenvolvendo, claro, as cidades de todos esses lugares. Todos os reinos que se associaram à Prússia, nesse sentido, eram favoráveis à unificação alemã, porque eles perceberam que a partir dessa unificação de alguns reinos, eles começaram a desenvolver força econômica, força industrial e poderiam bater de frente com a Inglaterra, que era a grande nação da época, né, por conta até mesmo de ter sido o primeiro país que fez a Revolução Industrial. Então a Prússia começou a ter um domínio econômico e político daquela região por conta do seu pacto aduaneiro com as outras nações. A Áustria foi percebendo que estava perdendo o controle, até que chega um momento que Guilherme I assume o reino da Prússia e ele nomeia como chanceler, como primeiro-ministro, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era conhecido como chanceler de ferro e ele foi um dos principais nomes da unificação alemã. Ele fazia parte do grupo dos Junkers, né, nobreza detentora de vastas propriedades fundiárias, e ele tinha muita influência no governo da Prússia e em suas decisões. E esse movimento foi apoiado, né, pela alta burguesia, que via como favorável à unificação alemã, foi apoiado pelo exército alemão e foi apoiado também pela burocracia, pela alta burocracia, que via com bons olhos a unificação alemã, e todos eles estavam unidos em torno de Otto von Bismarck. Então, assim que assume o governo, Otto von Bismarck investe bem pesado na militarização, né, na revitalização do exército da Prússia, e faz com que a Prússia tenha em poucos anos um dos exércitos mais avançados da Europa. Ele também investia muito no exército para fortificar, para fortalecer o sentimento nacionalista alemão entre os povos que apoiavam a Prússia ali nessa empreitada. Acontece que, em determinado momento, Otto von Bismarck, né, a Prússia, se alia à Áustria para atacar a Dinamarca, que estava influenciando alguns estados ao norte, estava aumentando o seu poder ao norte, e a Prússia estava com medo disso. 2 anos depois, ironicamente, a Prússia se alia à Itália para atacar a Áustria, que eles tinham sido aliados há pouco tempo atrás. E eles avançam sobre parte do território austríaco. Depois que Otto von Bismarck vence a Áustria, ele organiza a Confederação Germânica do Norte, em que subordinava todos aqueles estados ao norte sob a chancelaria, sob o domínio do rei da Prússia. Tá? Foi elaborada então uma nova Constituição, e aquilo ali ele já acreditava que conseguia unificar, de certa forma, todos os povos germânicos sob a bandeira da Confederação Germânica. O problema é que os estados do sul não aderiram a essa confederação, porque eles sabiam que a França, que era uma grande nação europeia, já era inimiga da Prússia desde a época napoleônica, e que ela não ia aceitar calado o surgimento de uma nova potência econômica na região. Eles assinam um pacto secreto com a Prússia dizendo que entrariam na guerra caso a França atacasse a Prússia. Bom, Otto von Bismarck então percebe que ele está com a faca e o queijo na mão para conseguir a unificação total alemã. Então ele começa a provocar a França, começa a provocar o Napoleão III, até que a França declara guerra à Prússia. Ele se une aos estados do sul e consegue derrotar a França na Guerra Franco-Prussiana. Por consequência dessa guerra, todos os estados germânicos se unificam sob o governo de Guilherme I e sob a sua chancelaria de Otto von Bismarck. E aqui nós temos a criação do Segundo Reich alemão.
O segundo Reich alemão não confunda com o terceiro Reich alemão, que é o Estado nazista. Aqui o segundo Reich alemão é o governo da unificação alemã sob a bandeira da Prússia. Então, como consequência dessa guerra franco-prussiana, nós temos a perda do território da Alsácia-Lorena da França para a Alemanha, para o segundo Reich alemão, e também nós temos o pagamento de um pesado imposto de guerra por parte da França para essa nova nação. Eu espero que tenham gostado, que tenham entendido, e na próxima aula nós continuamos com esse assunto. Um abraço e até a próxima.